Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma live bem especial com a Carolina Lopes, falando sobre organização de depósito, garagens, guarda-móveis. E a gente está aqui numa série. Olá, Valéria, boa noite, tudo jóia? Seja bem-vinda! Hoje, quinta-feira, dia 6, né? Hoje teremos uma live bem bacana, nessa sequência com a Carolina Lopes, falando sobre organização de garagens, depósitos, guarda-móveis, tudo que tem direito para que a gente possa ir arrochar, né, com dicas, tudo que tem direito. Seja bem-vinda, eu acho que é Pedrita. Tudo jóia? Sejam bem-vindas a nossa live, aguardando aqui a Carolina Lopes, para que a gente possa iniciar. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, já coloquem aqui. Seja bem-vinda, Cláudia, para que a gente possa estar conectados aí com você. Essa semana, esse mês está passando rapidinho, né? Hoje já 6. Na próxima semana teremos uma semana bem bacana de conexão e organização. Vou deixar aqui o link para vocês. Ângela, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Carolina já está. Ângela, obrigada pela participação. Fátimazinha, querida, seja bem-vinda. A Carol acho que já chegou, deixa eu só chamar aqui ela. Cadê a Carol? Só um pouquinho. Chamar aqui a Carol, para que ela possa estar. Gratidão. Oi, Carol, seja bem-vinda. Olá, tudo jóia? Tudo jóia. E vocês? Como é que vocês estão? Tá me ouvindo bem? Tranquilo, tá jóia. Tranquilo? Vindo aí de uma maratona, né? Mas deu certo. Estou aqui. Vamos conversar. Acho que esse é E o hoje a principal. nossa live vai ser bem bacana, porque o tema é bem instigante, bem reflexivo, né? Falando sobre garagens, depósitos, quarto, guarda-móveis. Então, eu queria inicialmente agradecer você, Carol, aí por mais essa semana, essa maratona que a gente está fazendo. Para quem não me conhece, eu sou Fábia Vieira. Estou nesse caminho da organização há 26 anos aqui em Fortaleza. Ministro aulas de organização, capacitando personal organizer. Sou sócia da Carol, da Top 3. Tivemos aí uma maratona de cursos online, finalizou agora essa semana, bem bacana. Estamos aí numa maratona da próxima semana, dia 13 ao dia 18. Conexão e organização totalmente gratuito, né, Carol? Gratuito e online, para quem quiser se inscrever, a gente vai colocar o linkzinho para vocês. E é isso, a gente está aqui a serviço, amamos falar de organização e somos bem felizes de poder contribuir com um pouco que nós sabemos para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Carol, se apresente para poder a gente arrochar, que tem um monte de pergunta aí para você. Ai, coisa boa. Então, gente, boa noite. Eu sou a Carol Lopes, a Carol Organizer de Natal. Assim como o Fábio, eu trabalho com organização residencial e também de mudanças aqui em Natal e em algumas cidades do Nordeste. Trabalho desde 2013, né? E junto com a Fábia também sou instrutora de cursos de formação para quem quer ser personal organizer. Também dou palestras e workshops, né? A gente tem feito também alguns cursos online temáticos, né? E um convite reforçado para quem quiser participar do Conexão e Organização na semana que vem, começa dia 13. A gente vai deixar o link aqui para quem quiser participar. Mandem suas dúvidas aqui, vou aproveitar que eu tô aqui embaixo, né? Coloquem aqui as dúvidas de vocês nesse tema, dessa coisa de organização, de guardar, de depositar, né? Colocar na garagem, guardar e esquecer. As dúvidas de vocês com relação à conexão, ao trabalho que a gente faz, né? Convidem os amigos também, esse aviãozinho aqui, né? Esse triangulinho serve para isso. E a live vai ficar gravada lá no IGTV da Casa e Vida Sustentável e também no meu canal do YouTube. Então,
Também um beijo para todos que estão aqui. Tem sempre gente que toda semana bate ponto, toda terça e quinta, terça lá no Carol Organizer, quinta aqui no Casa e Vida. A gente falando de algum tema do mercado, algum tema, né, para você organizar a sua casa, né, algum tema para você organizar a sua vida. É isso que a gente espera colaborar com essas dores que todo mundo tem e que a gente siga com a organização. Então, simbora organizar, né, Fábia? Bora organizar, bora arrochar. Carol, eu tenho várias reflexões para falar para você, para a gente poder iniciar esse bate-papo, né? Você foi uma pessoa que falou, acredito que foi na última live, que fez 11 mudanças. Fazer mudança é difícil? Cara, é desafiante por vários aspectos, né? Porque você vai mexer com o seu sentimental antes de tudo, né? Tem sempre um porquê de você fazer a tua mudança, né? É por conta do trabalho, é por conta de um familiar que vai precisar mudar, ou é você que se divorciou, você se casou, ou não sei, é uma proposta muito boa, você quer realmente mudar de vida e aí você faz essa mudança. Aí você tem que decidir o que que vai, o que que fica, decidir como que vai ser feita essa mudança, né? Como que vai ser embalado, que empresa que vai levar, ou se é você que vai fazer. Então é muita, assim, muita decisão junta ao mesmo tempo, né? Muita mudança, de fato, essa palavra é excelente. Mas assim, o período de mudança é maravilhoso, porque você aprende a viver com menos, você aprende a avaliar as coisas de uma forma mais racional, mais rápida. Você também aprende a empacotar, desempacotar, saber exatamente como que recebe, como que vai. Então, é bem desafiante, mas eu acho maravilhoso. Legal. Por que que eu fiz essa reflexão? Porque a gente vai falar de algo, de três ambientes, né, que se encaixam um no outro e eles são muito, tá bem paralelo. Então, assim, o nosso tema, ele é como organizar, né, organização de garagens, depósitos e guarda-móveis. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: organizar depósitos, garagens, e guardar coisas desse guarda-móveis é o mesmo processo de organizar uma casa e seus ambientes? O que é que muda, o que é que diferencia essa organização? Normalmente, quando a gente guarda alguma coisa na garagem, ou quando a gente guarda alguma coisa no sótão, ou guarda alguma coisa no porão, né? Que poucas casas têm, mas eu conheço algumas que tem, né? Que ele fica lá em cima, embaixo do telhado, ou às vezes as pessoas usam a parte lá de baixo, que é onde tem uma garagem, né? Na lateral, e aí a gente chama de porão. É uma coisa bem mais americana, europeia, você ter porões e sótãos, né? Aproveitando a estrutura da própria casa. Mais ainda porque a fundação da casa lá é bem aproveitada justamente porque você tem essa questão do frio, né? Enfim. Mas quando a gente faz isso, a gente guarda uma coisa que a gente usa pouco. E muitas vezes a gente guarda uma coisa que a gente não usa nunca, né? A gente quer, assim, tirar aquilo da frente do espaço útil da casa, que é seu quarto, que é seu home office, que é sua cozinha. Então você faz isso. O guarda-móveis, que é uma coisa que a gente vai falar, né, que são esses self-storages, né, que também estão aparecendo, que são espaços que alugam, né, ele é um espaço grande que alugam pequenos quartos, ou até às vezes a gente chama de janelas, né, porque ele é só um espacinho assim pequenininho. Ele é bem útil para quem tem pequenos estoques, ou para quem tem malas e quer deixar por algum momento, ou para quem tem algum tipo de material. Mas assim, diferença principal entre quando a gente organiza uma casa e quando a gente organiza esses ambientes, eu acho que é esse fator. As coisas que vão para lá vão estar dentro de uma caixa, vão estar sendo esquecidas e são coisas que a gente não está usando naquele momento. A gente quer meio que tirar da frente do espaço útil, né, do que você está vendo frequentemente usando da casa. Eu acho que essa é a principal diferença. Mas aí eu vou apontar do outro lado. A gente usa as mesmas técnicas, a gente usa o mesmo sistema, né? Mesmo que você não use aquele objeto, você tem que sinalizar, você tem que ter uma lógica. Para que eu vou botar isso aqui desse jeito, assim, assado? Então eu tenho que me perguntar para que aquele objeto de qualquer forma foi guardado, enfim. Então tudo isso leva a gente a refletir quando a gente está fazendo essa organização também. Legal. O que você colocou é perfeito. É tirar da visão da sala, do quarto, que nós não precisamos com frequência. Geralmente, e aí sempre me vem, porque dentro do meu trabalho, do nosso trabalho, mas da minha visão é assim, quando está na garagem, no depósito, no guarda-móveis, é porque, para mim, aquilo ali quase não vai ser utilizado, e aí eu já vou remetendo ao fato seguinte: será que esses materiais, essas coisas, objetos, móveis, você acredita que são excessos, acúmulos e apegos materiais
das pessoas que não têm coragem ainda, por sentimento, por herança, ou acreditando que vai usar um dia, dentro dessa realidade que você vive, né, como personal organizer, qual é o teu sentimento? O que é que você verifica ao organizar esses ambientes? Sim. Alguns deles, Fábio, são sim de pessoas que não querem se desfazer por algum motivo emocional, é um excesso que a pessoa tem. Mas boa parte é porque às vezes a pessoa usa aquilo esporadicamente. Vamos pensar, o que que eu poderia guardar num porão, né? Aí a gente sempre vê na cabeça aqueles filmes americanos, né? Que o pessoal coloca, sobe aquela escadinha, né? Desce aquela escadinha, né? E vai pro porão, aquela coisa suja, bem embaixo do telhado da casa e tal. O que que essencialmente se guarda num espaço assim? As pessoas guardam memórias, guardam fotos, lembrança, baú da avó, aqueles brinquedos que não usa mais. E às vezes até acha umas relíquias, né? Que o pessoal revende, etc. Claro, depois de muito tempo, né? Então, assim, de fato, a gente guarda muitas dessas coisas. Mas existem outros espaços úteis, como a própria garagem, né? Ou um depósito, ou esse guarda-móveis que a gente está falando, que a gente usa para guardar algumas coisas. Exemplo, o pessoal guarda muita coisa de praia, decoração, de Natal, de festa. Às vezes faz um quartinho para guardar coisas de mesa, até quem tem, coisas de jardinagem, ferramentas. Tem gente que guarda equipamento de fotografia, né? Vamos pensar em hobbies, né? A pessoa guarda ou faz daquilo um espaço para guardar o excesso do material que você tem para fazer uma arte, um artesanato que você gosta. Então, assim, é um espaço útil? Sim. Mas que a pessoa não usa muito, vamos pensar nela. Só que isso tem que ser estruturado de uma forma ou de outra, senão vira o caos, né? Você não usa a garagem como garagem, né, para guardar o carro. Você acaba criando algum tipo de, vamos pensar, muito úmido ou que não tem ventilação, isso pode danificar o material que você está querendo guardar. Então você tem que pensar em como que isso vai ser, né, guardado. Seja uma memória, vamos pensar aí, uma caixa de memórias, uma caixa de fotos, né? Como que você vai colocar isso no lugar que está fechado e vai ficar guardado muito tempo? Como que você vai se preocupar com isso, né? Mas eu acho que tem dos dois tipos, sabe, Fábia? E eu acho que pelos dois motivos. Pela questão de tirar da frente, em função do espaço, em função da praticidade que a gente quer dar para as outras coisas, mas também para não ter que ficar se preocupando com aquilo, sabe? Ah, meu Deus, aonde que eu vou? Sem decidir, sabe? Que é uma das coisas que as pessoas passam, às vezes, quando elas estão. Eu até falei sobre isso, foi legal que a gente falou sobre isso hoje com a cliente. As pessoas vão empurrando porque elas não querem tomar uma decisão, sabe? Foi isso que ela falou. Disse, é tão bom quando vocês vêm aqui, vocês profissionais, porque aqui vocês são ágeis, vocês decidem e tal, e vocês fazem com que empurrem a gente para a gente tomar uma decisão. Independente se é uma coisa definitiva, intermediária ou final, mas a gente toma uma decisão do que a gente vai fazer, a gente compartilha com o restante da casa, sabe? E aí começa a ver a coisa mudar, né? As coisas saírem do lugar, as coisas, né, de fato serem, né, transferidas para outra pessoa, tomarem outro rumo. Então, assim, isso também eu acho que acontece, as pessoas acabam postergando um pouquinho. Legal. Porque geralmente a gente que trabalha com muitos excessos, às vezes a casa que ela vai morar não tem esse espaço daquele imóvel, daquela mobília, daqueles É. objetos de decoração. E aí eu queria fazer uma pergunta para você: quem procura esse tipo de serviço? Porque se é interessante a gente trabalhar nesse contexto, porque assim, a cliente que quer organizar a sua casa, seus ambientes, é a mesma cliente que diz assim, eu quero organizar só minha garagem, eu quero organizar esse depósito. E aí agregando um pouco a pergunta, isso acontece também com empresas jurídicas, né, com pessoa jurídica, ou só com residências? Se existe também esse nicho de pessoa jurídica? Existe. As pessoas que contratam a gente para organizar os ambientes residenciais também contratam a gente para organizar esses espaços de depósito, de garagem. Mas é uma coisa que vem depois. Muitas vezes elas chamam a gente para fazer algum outro ambiente, né? Nunca recebi alguém que me chamasse de pronto, né? Assim, de primeira vez. Ah, vem aqui para organizar a minha garagem, ou vem aqui para organizar o meu sótão. Não, nunca recebi de ninguém, de pessoa física, nenhum pedido nesse sentido. Mas, assim, as pessoas precisam disso, elas só não dão prioridade para isso. Lembra que a gente falou, esse espaço é um espaço que vai acabar com as coisas que as pessoas não usam. Então, não é uma prioridade para elas. Mas,
a partir do momento que isso começa a incomodar, ou da necessidade que a pessoa vê de precisar liberar um espaço, precisar acomodar outros itens, sabe? Precisar dividir aquele espaço, enfim, ou precisar até mesmo, como você perguntou no início, né? Fazer uma mudança e aí vai precisar enfrentar aquele espaço, aí a pessoa te chama. Mas ela normalmente já fez algum processo de organização antes, sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que as pessoas não tomam uma decisão. O que poderiam tomar, porque isso já tira, já abre o espaço, já areja a casa, sabe? É um desafio até para algumas pessoas. As empresas Legal. também. Oi. Não, pode falar, desculpa, pode continuar. As empresas também pedem bastante, sabe, Fábio? Porque vamos pensar, o que seria esse espaço de garagem e depósito? O estoque das empresas, ou até, às vezes, o arquivo das empresas, ou para algumas outras empresas, é onde elas guardam aquilo que não se usa. Às vezes é a parte que eu falei, até de decoração, de Natal, ou a parte de marketing, né? Às vezes eles têm algumas coisas de divulgação, um banner, sabe? Coisas promocionais, é a palavra que eu queria colocar. Ou então, assim, as empresas estão preocupadas em abrir espaços, então elas precisam saber o que tem lá dentro para poder liberar aquele espaço e tornar aquilo um espaço útil, para se tornar um estoque, para se tornar um espaço que seja mais útil. E aí ele precisa entrar lá para poder verificar. No caso do self-storage, né, que é esse guarda-móveis que a gente está falando, que é esse espaço extra que essas empresas estão desenvolvendo, gente, a gente encontra em várias cidades. Tem aqui em Natal, tem em Fortaleza, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Brasília. Procure como self-storage guarda-móveis, que vocês vão encontrar muitas empresas, né? Nacionais, tem a Guarde Aqui, a Guarde Mais, tem a, meu Deus, esqueci o nome da outra. Guarda-coisas, Guarda-coisas, guarda-coisas. isso. Guarde Bem, tem várias, né, que a gente pode citar aqui. E você pode até, inclusive, se você não tem um espaço muito grande no seu quiosque ou na sua loja, você pode usar esses, né, pequenos containers ou pequenas salas, e tem de vários tamanhos, gente. Tem de 3 metros quadrados, 6 metros quadrados, 9 metros quadrados, e é um lugar que você pode, sabe, aproveitar do teto, do chão ao teto, né? Fazer um caminho lá dentro e você conseguir usufruir de todo esse espaço para fazer o seu estoque, para fazer algum outro adicional de espaço para sua empresa. Então é muito interessante. Tem algumas empresas até que trabalham somente com o estoque, né? Ou com a cuida, a guarda de documentos, que aí é um espaço mais de arquivo que algumas empresas oferecem para pessoas jurídicas. Mas isso também já libera um pouco mais de espaço se você está buscando isso. Então, Fábia, as duas coisas, os dois tipos de pessoas, física e jurídica, procuram por nós, mas não é uma coisa de primeira, assim, as pessoas não solicitam, elas precisam conhecer o trabalho que é feito, né, de organização, para que então elas façam esse pedido específico. Eu fiz laboratórios até, eu queria me aventurar em conhecer mais sobre esse ambiente. Então, eu pedia para os meus amigos, alguém tem um lugar desses, da vovó, das antigas, cheio de teia de aranha, que ninguém quer organizar. E eu fiz uma pequena garagem que foi transformada em oficina mecânica, e depois fiz um lugar que se tornou um ateliê, que era um quarto da bagunça, que acabou virando depósito, depois virou ateliê, e por último fiz um sótão, que era uma pessoa que guardava de tudo lá. Então era ferramenta, tinha coisa, como eu tô falando, bem americano, né? Coisa da vovó, baú, fotografia, tinha de tudo. Então foi bem legal, bem interessante essa experiência. E assim, foi uma escolha minha poder fazer isso, que é uma coisa que eu gosto, essas coisas velhas, coisas antigas, coisas miúdas, né? Que a gente vai guardando e não sabe nem porquê. Então foi uma escolha minha para ter essa experiência. Legal. É interessante, assim, você falando, eu passei muito tempo, eu passei 18 anos trabalhando com arquivos e documentos às empresas, né? E geralmente era interessante, porque nesses locais, a empresa muitas vezes tinha um prédio bonito e os locais dos arquivos eram no pior local, que a gente chamava os depósitos, né? É, Que era para é. ser transformado. E era muito interessante porque, além dos papéis e documentos importantes, existia lá madeira velha, estante velha, tudo que era quinquilharia era jogado. E aí eu sempre faço a reflexão da seguinte forma: as pessoas, nós seres humanos, porque a nível planetário, pode ser aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, as pessoas, é típico do ser humano guardar ou por medo da falta, da escassez, da necessidade. Então, existe lá do período neolítico, né, desde o homem das cavernas, existia a guarda de alimentos, enfim. E a reflexão que eu quero fazer é assim: hoje estamos em pleno século XXI, estamos em plena pandemia, e aí sempre fazendo um cenário que, assim,
a tecnologia está aí para nos auxiliar, para nos amparar, é uma ferramenta útil, prática, se a gente conhecer, para poder minimizar. O que, é que eu estou falando de objetos? O que é que você precisa guardar fisicamente, né? Se a gente. E aí é interessante porque nesses locais que nós organizamos, muitas vezes tem papéis antigos e tudo mais. E aí, trazendo para a realidade de hoje, o que é que você precisa guardar realmente nessas caixas, nesses locais mais afastados? Eu tenho 53 anos e eu me lembro muito que na época da minha adolescência, não existia tantos edifícios como existe hoje, existiam mais casas, e as casas realmente tinham aquele buraco que as pessoas colocavam desde as panelas que não estavam usando, era uma loucura. Então, eu nunca entrei em um buraco desse. Mas as pessoas, né, mais antigas, né, graças a Deus. Porque hoje talvez eu talvez recusaria esse tipo de trabalho, porque é uma loucura realmente. Imagina, você entre o teto, o telhado e o teto, você guardar coisas que você nunca vai mais usar. E aí a minha reflexão, Carol, é assim, você acredita que hoje as pessoas estão com a consciência maior de não guardar, ou continua querendo guardar a bicicleta que o filho pode usar? Não sei. Eu tenho esse sentimento porque eu quero sempre jogar tudo, eu quero sempre doar, mas eu queria ver de você. Será que as pessoas ainda precisam dessas garagens? E outra coisa, para poder agregar, os apartamentos estão cada vez menores, mais otimizados. Será que tem espaço para essas garagens, para esses depósitos, falando em residência? Né? Então, fica aí a reflexão. O que você acha? Então, aí, baseado no que você está falando, eu também vejo, pela minha experiência, né, do trabalho que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos, assim, os apartamentos estão ficando menores, mas as casas estão ficando maiores, né? Quando você constrói uma casa, ou quando a gente vai para uma casa de um cliente, que ele construiu, que está lá no condomínio, ou que ele pensou e ele foi construindo aos poucos, as casas são um pouquinho maiores e tem espaços, inclusive, a última casa que eu organizei, assim, grande, numa mudança, ele tinha garagem embaixo, com espaço para depósito, tinha o porão em cima, que a gente até organizou, e atrás tinha uma edícula, que é também uma outra palavrinha muito interessante, que tinha o banheiro de visitas, né? E logo do lado tinha um quartinho de visitas, né? Mas é uma casa fora da casa, assim, atrás da casa. Antigamente Sim. tinha avó e tio e primo que morava junto, sabe? É tipo um É um anexo. chalé. É um Tipo um chalé. chalé. E do lado tinha tipo uma oficina, tinha tipo um espaço que era do esposo, sabe? Que ele gosta de fazer aeromodelos e tal. Então, enfim. Nessa casa, por exemplo, que não era tão grande assim, mas era maior que um apartamento normal do que a gente está falando. Então, foi pensado quando foi se construir nesses espaços, justamente para poder acomodar as coisas que a família tinha. O que quer dizer que a família se preocupava em guardar coisas para os hobbies, se preocupava em receber pessoas, se preocupava em ter espaços extras para guardar coisas. Então as pessoas sim se preocupam, se apegam a pensar que elas vão precisar de alguma coisa ainda, né? Se apegam a ter um estoque bom de produtos, a ter um espaço para guardar, não sei, material escolar, para sei lá. Então, quando as pessoas estão planejando, elas pensam isso. Quando elas estão na casa delas, no apartamento, que é cada vez menor, mesmo com espaços pequenos, as pessoas também têm dificuldades para se desapegar de algumas coisas e poder liberar mais espaço. Hoje, com essa nova demanda de você ir para casa para trabalhar, tá todo mundo dentro de casa, as pessoas começam a meio que, eu não digo que mudou completamente, sabe, Fábio? Mas as pessoas começaram a mudar o rumo, assim, começaram a se incomodar, começaram a perceber a possibilidade de ter menos, de viver com aquilo que elas realmente precisam, para liberar um espaço, por exemplo. Eu preciso liberar esse cantinho aqui da minha sala para eu poder trabalhar. Eu preciso liberar esse quarto de empregada, ou melhorar esse espaço aqui do meu quarto para colocar ou do quarto do meu filho, por exemplo, para colocar uma mesa de estudos e ele poder ter um espaço para ver as aulas dele, tranquilidade, não sei o quê. Então as pessoas começaram a ver isso. E isso incomoda, porque eu tenho que gerar uma demanda, eu tenho que solucionar um problema. E para isso, às vezes, eu vou ter que desapegar, para isso, às vezes, eu vou ter que tirar, eu vou ter que pensar numa solução que eu não tenho. E eu posso procurar um profissional, eu posso procurar um designer, né, ou de organização, ou de design, para poder me ajudar nessa tarefa. Então, eu acho que é um caminho, é um processo, como a gente sempre fala.
pessoal, né, de cada um, de cada cliente, de cada pessoa, mas eu também acho que é um processo que a gente está passando nesse momento. A gente está aprendendo muita coisa, a gente está revisando, né, se reorientando em muitas frentes, né, e a organização, eu acredito, nessa questão do apego, do desapego, também é uma dessas frentes, né, que a gente está começando a alinhar. Um beijo, Isa. Acabei de ver você, já estou aqui falando com Fábia, lá de Fortaleza. Estamos conversando sobre organização de depósitos, de sótãos, acabamos de falar de edícula, guarda-móveis. Seja bem-vinda. Carol, é interessante. E aí, quando você estava falando, eu estava lembrando, eu estou aqui numa área de serviço que eu fiz meu home office, e aí vendo algumas coisas, né? Aqui aí a minha reflexão é assim. Será que os maridos, os homens em geral, eles gostam de guardar materiais que um dia vai precisar, né? Porque eu acho que a mulher, como esposa, como mãe, como filha, ela tem uma tendência tipo assim, respeitar esse espaço e não tocar, né? E eu falo isso porque hoje eu sou esposa e aí meu marido tem ferramenta, tem coisa do condomínio e aí às vezes me dá e tudo tá tudo organizado. Mas, assim, realmente, às vezes, aí voltando aqui para a área de serviço, né, para o quarto de empregada, as pessoas têm uma tendência natural ao fundo, né, a jogar no fundo aquilo que não precisa estar usando diariamente. Então, assim, não tem como, desde a mala que você viaja para o exterior, que precisa, que é grande, e muitas vezes no closet não dá. E aí eu lembro aqui, meu marido comprou um carrinho lá na Calunga para comprar para fazer feira, aqueles carrinhos assim pretos, até bem fortes. E aí ele comprou, usou uma vez. Aí eu disse: "Nossa, você era para colocar no carro, se a intenção era, né? Não, mas eu vou usar." E esse vou usar já está com 2 anos que ele comprou, e aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu, foi um dinheiro que, cara, uma sacola. Então são essas compras, muitas vezes, né, Carol? Como o balde de gelo, aquele enorme, sei lá. Enfim, mas aí eu queria que você respondesse, era exatamente, os homens têm essa tendência de guardar mais, ou a mulher também tem, por causa que vai respeitar o marido, qual é? Cara, é um jogo de empurra tão grande, Fábio, porque... opa, caiu aqui, me mexi. É Adorei um o jogo jogo... de empurra. É um jogo de empurra. Peraí que eu vou falar com o fulano. Aí o fulano fala, aí, tá vendo? Olha, foi ele que resolveu, não fui eu. Entendeu? Tipo, assim, a coisa ficou porque foi ele que decidiu, não fui eu que decidi, sabe? Fica uma coisa meio jogo de empurra, é pra lá e pra cá e vai. Ou às vezes a peça vai rodando na casa toda e volta pro mesmo lugar que começou, sabe? A gente, quando organiza a casa toda, a gente percebe isso às vezes, né? De um objeto X que ninguém quer tomar, né, à frente e dizer, vai desapegar, vai vender, vai dar para não sei quem, sabe? E assim, avaliando, varia muito do tipo de coisa. Você está falando de homens e mulheres têm apegos e não apegos, têm problemas, né, que são comuns, mas eu vejo muito com relação às coisas, né? Se você me perguntar, se for um eletrônico, na maioria das vezes, tá? Não tô sendo bem generalista, mas se for um eletrônico, se for um cabo, se for uma ferramenta, se for uma coisa assim que é de uso da casa, com certeza isso vai ser guardado, por exemplo. Com certeza isso vai parar, como você falou, lá atrás, numa caixa, no depósito. É um negócio de manutenção, tarará. Se for uma roupa, um item de decoração, uma coisa de cozinha, já é uma coisa mais feminina, muitas vezes. Então isso também já é uma... Papéis, eu acho que é equivalente, coisas das crianças, eles repassam a bola, né, né, empurra, como a gente falou, para que eles tomem essa decisão em conjunto, tá? Mas é uma característica das pessoas, né, de se apegar de uma forma ou de outra aos objetos. Mas pensando nesses espaços, eu acho que é um novo nicho, uma nova oportunidade, como eu falei, as pessoas só veem essa possibilidade quando elas já conhecem a organização. Isso poderia ser bem mais explorado, tanto para pessoas, né, donas de casa, né, pessoas físicas, quanto para empresas, né, isso poderia ser mais explorado. É um nicho ainda engatinhando, que poderia ser melhor, né, trabalhado, as pessoas podiam divulgar bem mais os benefícios de você ter esse espaço organizado. E assim, gente, não precisa de muito investimento para você fazer um espaço assim. Se você vai planejar esse espaço, se você vai construir uma casa e vai ter espaços assim,
Pense em prateleiras já prontas, pense numa estante, pense em alvenaria até, né? Tem gente que coloca, né, já pronto de alvenaria, já pronto de mármore para você poder setorizar. O que é que vai nesse espaço, né? Você pensar, eu vou colocar aqui barracas de acampamento, eu vou colocar aqui areia e pá e material de jardinagem. Então, para você poder saber se você precisa da parede, ou se você precisa de X prateleiras, qual é a altura que você precisa. Da mesma forma, se você tem só o espaço, mas não tem nada lá dentro, eu sugiro sempre prateleiras. E das prateleiras, tem diversas, né? Tem daquelas que são de metal bem reforçadas, que vende na Leroy Merlin, que vende na Ferreira Costa, que vende na Casa e Construção, que vende nesses grandes home centers, né? Que você. No Samis também vende, né? No Walmart, daquelas bem reforçadas. Mas se você quiser, também tem aquelas de plástico, brancas, pretas, hoje tem até rosa, lilás, né? Mais altas e mais baixas. Tem aquelas que é tipo sapateirinha, assim, sabe? Que é de pinos também, que é de madeirinha, que você mesmo pode montar. Tem todas essas lojas. Tem até na Tox Tox e na Etna, nessas lojas que vendem móveis, esse tipo de prateleira. Tem algumas opções também, se você usar uma mão francesa, que é aquele Lzinho, que você bota a prateleira em cima, que você pode furar a parede. E aí, o que você tem que pensar? O que é que você vai colocar ali? Se é uma coisa muito pesada, precisa de uma estrutura melhor, concorda? Se é uma coisa mais levinha, ou se é uma coisa mais de usual, se é uma caixa que eu vou colocar ali, qual é a altura da caixa? Tente também sempre optar por estantes ou prateleiras, né? Que sejam ajustáveis, né? Para você poder mover a altura e aí você poder colocar as coisas lá dentro. Inclusive tem aqueles aramados que você prende, faz uma canaleta na parede, né? As canaletas, e daí você vai encaixando de acordo com a altura também. Tem os módulos que você pode comprar. Gente, no mercado hoje tem tantas opções. E outro aliado que eu acabei de falar são as caixas ou os cestos. Dependendo do que você for guardar, você guarda as coisas lá dentro. Vamos pensar aí decoração de Natal, vamos pensar aí parte de manutenção, né? Resto de obra, ferramentas. Vamos pensar aí que você vai guardar, não sei, material de praia, de esportes, né? Que você quer guardar. Tarará. Use cestos, mesmo que não tenham tampa, use caixas para você conseguir empilhar, né? Setorize, junte os iguais. Isso tudo tem a ver com a organização, que a gente já falou aqui várias vezes, né? A Fábio até perguntou, mas é diferente? Não. A única diferença é que são coisas que a gente usa menos, mas não menos importante é você juntar os iguais, fazer uma lógica no que você está juntando, né? Para que você consiga depois encontrar mais facilmente. E outra coisa também muito importante, principalmente nos depósitos, é você pôr uma sinalização. Colocar uma etiqueta dizendo o que é aquilo. Ah, aquilo ali é decoração de Natal, é árvore de Natal, por exemplo. Ou aqui é só a parte de patins, ou aqui é só o Playmobil, ou aqui é, sei lá, coisas que você não usa muito, mas que estão dentro de uma caixa. Você pode aproveitar as que você tem. Você não precisa comprar uma caixa nova, transparente, reforçada. Você pode usar as que você tem, mesmo diferentes, né? Com tampa ou sem tampa, e sempre colocar uma sinalização. Acho que a forma melhor de você organizar um espaço assim, né? Com essas sugestões. Você pode usar ganchos, você pode pendurar coisas na parede, pode pendurar coisas no teto. Eu tenho um amigo que pendurou uma vez na garagem dele os caiaques que ele tinha no teto. Ele colocou as alças assim e pendurou os caiaques, né? Os caiaques ficam paradinhos assim e os carros estacionavam embaixo. Então você tem que pensar em todos os 3D, né? Qual é o espaço que eu posso aproveitar para poder guardar o que eu tenho. Legal. Você falou de um ponto fundamental para nós que somos profissionais de organização, que são dos produtos e acessórios. E aí, Carol, eu vejo, e aí me remeteu há 26 anos atrás, porque quando a gente fala em organização, nós estamos falando de desperdício zero, tentar o desperdício zero e produtividade 100, né? A gente quer qualidade de vida, a gente quer excelência, a gente não quer... É interessante porque essa visão, né, de consciência de uma maior produtividade, bem-estar na casa, a gente já tem muito, muito forte, né, no nosso trabalho. E aí me remeteu ao programa de qualidade 5S, né, que é um programa japonês, que isso, imagina só, depois da Segunda Guerra Mundial, né, os dois americanos foram lá e fizeram algo extraordinário, que as casas, as residências, as pessoas e as empresas
pudessem ser reconstituídas no curto prazo de tempo, para que tivessem desde a autoestima até o espaço organizado, limpo. E aí, esse 5S, quando veio para o Brasil, foi um boom há 26 anos atrás, há uns 30 anos atrás, e o Sebrae, e aí eu sempre coloco, porque quando a gente pesquisa, quando a gente tem conhecimento, eu acho que a roda gira mais rápido, e para que a gente fique mais alerta, né? E aí eu quero colocar aqui para todo mundo, né, que assim, o 5S é tão fantástico, né, que é um passo a passo que você pode realmente olhar para esse ambiente. Aí eu queria só fazer um paralelo, Carol, que assim, quando a gente entra num espaço que está desorganizado, amontoado com coisas, seja garagem, depósito, é olhar e realmente assim, o que é que eu preciso, o que é interessante para o presente e para o futuro. E aí a gente brinca muito que é assim, se a casa estivesse pegando fogo, qual seria o ambiente que você iria pegar alguma coisa? As pessoas falam de todos os ambientes, menos na garagem, menos no quarto, né? Enfim. Por quê? Porque lá tem as coisas inúteis. E aí a gente, voltando a essa qualidade, por que a gente, né? E aí já está falando para nós usuários, por que a gente não analisa, faz um diagnóstico desse depósito, dessa garagem, e de estar alugando espaços para coisas que não vai, talvez, ser úteis no futuro, e a gente faça um processo. Essa madeira que foi da última reforma vai ser legal? Eu posso pintar e fazer um brinquedo para o meu filho, sei lá. Então, é essa analogia que eu estou querendo que você também nos fale, Carol, porque a gente pode aproveitar, talvez, e aí eu vendo aqui o meu depósito, né, minha galera? Tipo assim, talvez 60% talvez não seja utilizado. E essa margem é muito grande, né? O ideal é que fosse menor. Então, Fábio, a minha batalha diária, tanto na minha casa quanto nas minhas clientes, é minimizar o máximo possível para esse espaço ficar maior. Aí eu queria ver teu sentimento aí, tua prática. O que é que você acha desse cenário? Eu concordo com você e concordo com a Sônia, que acabou de colocar aqui um comentário bem massa: desapegar, menos é mais. A gente usa isso, parece piegas e parece repetitivo, mas sim, é mais espaço, mais arejado, né? Menos preocupações, menos limpezas e tudo. E a mesma coisa vale para quando você, imagina, você vai numa casa, você mora numa casa e você esquece que você tem um depósito, você tem um quarto lá que está com tudo dentro e você nem lembra o que tem. Se tem bicho, se tá sujo, se tá limpo. Você falou uma palavra que me tocou bastante, assim, o que é que eu posso fazer para poder otimizar, né? Deixar a minha vida ser mais livre. E essa ideia de você tentar ter menos, se preocupar com menos, né? Porque, assim, de uma forma ou de outra, a gente fica meio que responsável pelas coisas que estão lá, né? Pelas coisas que estão na casa, pelas coisas que estão nos depósitos, né? E você começa a se preocupar com aquelas coisas, né? Quando você tem menos coisas, você se preocupa menos, né? Quando você tem menos responsabilidades, né? Você não fica menos ansioso, né? Menos estressado com aquelas coisas, né? Com as suas atribuições. Funciona mais ou menos da mesma forma. E eu acho, assim, que a gente também tem que começar a pensar na questão sustentável. Acho que é uma coisa que você prega também, que eu acho que a gente pode pensar nisso. Ok, né? Uma ideia de você guardar, uma ideia de você ter esse espaço é para que você não precise comprar no futuro. Você vai ter para poder, de fato, e vai ter uma coisa boa, uma coisa de qualidade. Você vai guardar ela bem guardada para você poder aproveitar. E aí eu faço eu dou o exemplo de sempre. Árvore de Natal, material de decoração. Para que você precisa comprar outra árvore, mais decoração, se você pode reaproveitar o que você já tem? Então, você guarda, né? Você tem um espaço, você acomoda da melhor forma possível para ela não mofar, para ela não ter nenhum tipo sei lá, de sujar, né? Da mesma forma, a decoração. E aí, isso se aplica também a outras coisas que a gente tem. A ferramentas, mas aí você vai ter que ter uma caixa, você vai ter que guardar ela lubrificada. Vamos pensar em outros itens, né? Aí nas fotos, né, das memórias que você talvez tivesse esquecido. Por que não, né? Trazer essas memórias para a sua sala, né? Fazer uma triagem para que você transforme isso no álbum, enfim. Mas como eu falei também no início, eu acho que isso faz parte de um processo de descoberta das pessoas, né? Quando você começa a descobrir que a organização
é algo útil. E você aplica isso nas coisas que você vivencia todo dia, sua roupa, os itens da cozinha, alguns documentos, aí você começa a ampliar também a visão de que isso podia ser aplicado nas outras coisas que a gente não usa muito, né? E até economizar um pouquinho mais de espaço, né? Até você desperdiçar um pouco mais de dinheiro, porque às vezes, por exemplo, eu lembro que eu vi uma vez dessas séries, desses vídeos, numa minissérie do Peter Walsh, que é um organizador americano que tem uma série que chama Chega de Bagunça, e ele fazia muito esse trabalho com que as pessoas se desapegassem, vendessem as coisas, para poder fazer uma revisão na casa, né? Ele não chegava a ser o trabalho com os acumuladores compulsivos, mas eram pessoas que tinham esse problema. Então, e muitas vezes em alguns desses episódios, ele foi para uma família, uma casa, que além de ter espaço suficiente, coisas pra caramba dentro de casa, tinha alugado um espaço a mais, tinha uma segunda casa só para guardar coisas. E ele foi mostrar para aquelas pessoas que não era necessário. Por exemplo, isso custa dinheiro, né? Você aluga aquele espaço, você paga por aquele espaço, pela segurança, você paga por tudo. E se você não paga, né, o material que ficou lá vai ser vendido, né? E aí ele mostra para as pessoas que com o espaço que elas têm, é possível tirar o excesso para que venha o que é importante do que ficou guardado lá e você liberar e economizar aquele dinheiro, aquele, né, investimento que você fez, né, e guardar somente o que é necessário. O resto vai ser vendido, o resto vai... E lá eles têm muito essa história de venda de garagem, que não é uma vibe ainda que chegou aqui, mas hoje, tudo bem que a gente não tem a venda de garagem, mas muita gente está usando o LX, as pessoas estão usando... aquele Mercado Livre, estão usando grupos de WhatsApp, grupos de Facebook para poder vender, estão usando muito bazar, muito aquele negócio que deixa brechó, antiquário, sabe? E eu acho que isso é uma tendência, e é o destino de muitas dessas coisas que a gente encontra nesses espaços, por isso que eu tô falando. Aí todo mundo pergunta, mas a gente encontra às vezes uma coisa que não dá para reaproveitar, então vira lixo, mas pode ser lixo reciclado, pode ser lixo eletrônico, pode ser algum lixo que vai virar o luxo de alguém, né? Uma coisa que pode ser reaproveitada, pode ser refeita. Então, a gente também tem que se preocupar com o destino dessas coisas, ser sustentável até nisso, sabe? De ter menos, de se preocupar com menos. E quando você comprar uma coisa que seja de qualidade, né? E quando você dá o destino, simplesmente não ser um lixo qualquer. Você pode dar um lixo, destino para um lixo que seja reciclado ou com um lixo que seja eletrônico, que vai ter um pouco de menos impacto aí na vida. E além do que, quando você gasta menos dinheiro, você também está deixando menos impacto, né? Eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa lembrar bem. E aí, Carol, eu acho fantástico, né? Assim, eu não sei por que nós somos tão apaixonadas por organização e a gente quer ver as casas, né, tão funcionais e práticas. Eu tenho um exemplo, né? Eu sempre morei em apartamento grande. Meu apartamento tinha da minha mãe, tem 170 metros quadrados. E eu vim, quando eu casei com meu esposo, eu vim para um apartamento de 200 metros quadrados. Então é muito grande, né? Tem espaço. E aí foi interessante porque, falando do meu lado profissional, e que é muito parecido com o seu, como a gente faz capacitação de personal organizer, workshops e tudo mais, a gente precisa de alguns materiais da casa toda, cozinha, home office, para poder demonstrar para esse aluno, né? E aí foi interessante, quando eu casei, eu tinha, você conhece minha casa e tudo mais, a minha última casa. E aí eu tinha 4, olha que interessante, eu tinha 4 malas, um conjunto de malas, uma grande, uma média, tinha uma grande preta, tinha uma vermelha e média e pequena, com coisas de materiais de treinamento. E aí, vendo inclusive a sua prática, o seu exercício de tirar, né, isso para levar para a sala de aula, e eu fui pegando, foi contagiando, né? Disse, não, a Carol leva pouca coisa, eu também vou levar pouca coisa, né? Fui na sua vibe. E por incrível que pareça, Carol, quando eu cheguei aqui, eu desocupei, eu fui tirando, e eu desocupei as 4 malas, e ficou em 2 caixas transparentes, todo o material. Eu disse, nossa, olha que loucura. E aí, para mim, foi um grande alívio, porque hoje eu só tenho 2 caixas com todo esse material e doei. Cara, eu não quero mais mala, entendeu? Então, é muito massa, porque quando você pratica, exercita, aí você vê que mesmo no teu profissional, eu tinha 2 estantes de papel há muitos anos. Hoje eu tenho 2 pastas de papel, não preciso de mais.
Então, eu acho que essa... E aí você falou, né, do Peter lá dos Estados Unidos, a ideia, eu acho que a grande sacada nossa do usuário é dizer assim, é fazer essa reflexão. O que é que eu preciso hoje? E aí eu vou brincar com aquela brincadeirinha da pandemia. Como é que está o seu depósito hoje, né? Como é que estava antes da pandemia, hoje da pandemia, como é que você quer fazer depois? Então, e aí o menos é mais, como a Sônia colocou também, né? A sustentabilidade, ela tem que estar orgânico, tem que ser uma verdade muito grande nos tempos de hoje, né, Carol? Então, a sustentabilidade, para mim, é o grande desafio, né, para que esse planeta não fique tão louco, né, tão exploda, mais rápido do que deveria explodir, né? Eu estou falando explodir, mas com os excessos, tá, gente? Então, eu queria ver a tua visão também da sustentabilidade. Como é que você trabalha isso na sua casa, já que você faz tanta mudança também? Como é que funciona Olha, isso? uma coisa que eu posso falar, né? Você está falando da transição, né? Do novo normal e do futuro, é que a gente tem como aproveitar muita coisa que a gente tem na casa da gente. Em outros locais, por exemplo, você pode reaproveitar uma coisa que você já tinha, um pote, uma caneca, sei lá, você pode reaproveitar às vezes você compra, chegou o pote de salada, então você compra uma salada, né? Ou você compra alguma coisa, né? Um condimento que vem num vidro. Você pode aproveitar esse vidro, né? Para você colocar na sua despensa. Se você não se sentir incomodado, que vai ter um vidro maior ou menor, ou mais ou menos, né? Ou se você quiser pintar todas as tampas, né? Da mesma cor. E que a gente pode olhar com carinho para aquilo que a gente tem, né? Valorizar até, cuidar melhor daquilo que a gente tem hoje, juntar mais dinheiro, porque muita gente hoje não está comprando muita coisa. A Sônia acabou de falar também aqui, teve um depoimento que ela foi no shopping, ela saiu, foi fazer não sei o quê, e ficou toda orgulhosa que ela não comprou nada. É porque é sinal de que a gente realmente não precisa de nada. Esse olhar que eu tô falando é isso. A gente vai para casa, valoriza o que a gente tem, sabe o que a gente tem, né? Quando a gente tem esse olhar, e quando a gente sai, a gente tem certeza de que a gente não precisa daquilo. Ou, mesmo que a gente precise, a gente vai segurar um pouquinho mais, vai pesquisar um pouquinho mais, vai sondar, vai verificar o que é melhor para comprar e ter certeza de que aquela compra, de que aquele novo objeto vai ser o melhor e vai ser de melhor qualidade, vai ser o que vai, né, solucionar o meu problema. Então, eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas, né, e eu acho que é o que eu posso passar para vocês, assim, desse aprendizado, e para mim, ser sustentável também, assim, você ter essa preocupação, né, com o impacto que você vai ter, né, na sua própria casa, na vida dos outros e por aí vai. Viu? Bem como o Poti Salada está dizendo aí, né? Estou usando as embalagens plásticas para colocar embaixo dos meus vasinhos de flores para não pingar. Perfeito. A gente pode começar a pensar em reaproveitar muita coisa que a gente tem na vida da gente. E muitas empresas têm que começar a pensar nessa logística reversa, né? De você poder, né? Como é o caso aqui, eu estou dando exemplo aqui do Poti, né? De que você vende saladas no pote de vidro, e se você me devolve o vidro, você ganha desconto, né? Isso poderia ser feito com muitas outras coisas e que não são, né, aproveitados. Isso é ser sustentável, né? E aí, interessante, eu tô numa cliente que a gente vai fazer o quarto de criança, né, da filha dela. E aí eu tirei algumas fotografias e vendo, né? E aí eu perguntando para a mãe, mãe, isso daqui você vai querer guardar? E ela tinha várias caixas em cima lá do maleiro. E ela assim, pois é, Fábio, isso aqui são coisas de colégio, a criança deve ter 8, 9 anos. E aí eu coloquei, disse, olha, o teu maleiro ficou vago. Essas coisas não é da tua filha. Essas coisas são suas, né? São apegos teus. Eu preciso trabalhar, mas onde é que eu quero chegar? Muitas vezes os espaços ficam lotados e vai para a garagem, vai para o depósito, porque as pessoas têm preguiça, né? Vai jogando, porque ela mesma falou assim, Fábia, quando eu recebo as coisas da escolinha, eu só jogo. E aí fica uma coisa, né? Uma poluição dentro daquela caixa louca.
E ela talvez, como profissional, ela não vai ter Nunca. tempo nunca de olhar, de fazer uma triagem. Então, essa concepção que a gente tem que ter, trazer para a realidade, tipo assim, eu tenho que tirar, quando chegar o trabalhinho, eu preciso guardar, porque hoje a digitalização está aí. Ou então, outra mãe, né, achei interessante, isso há algum tempo atrás, assim, Fábio, eu fiz um negócio fantástico. A criança tinha 4, 5 anos, ela disse que fez um Instagram para colocar as imagens, Uhum. todo, tipo assim, com a criança. Ai, filho, o que foi que você deu para a mamãe? E ela colocou tudo no Instagram. Então vai ficar eternamente uma excelente opção. Tecnologicamente falando, vai ficar numa nuvem, numa rede, que a criança vai ter maior prazer, talvez, eu aqui falando, de olhar esse Instagram desde o início até os dias É. atuais que ela vai ver. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender e buscar, né, Carol? Porque sempre não dá para gente fugir de uma realidade de excessos, acúmulos, apegos e sentimentos, porque nós temos sentimentos. E não, vai jogar tudo fora? Não, calma. Você não precisa ser a Fábia que quer jogar tudo fora. Você precisa ponderar e para que você possa realmente trabalhar de uma forma ficar feliz na sua casa. Né? Eu acho que o grande barato, eu acho que a grande sacada é ser feliz na sua casa. Eu queria só colocar algo importante. Carol, tá com quanto tempo? Eu estou sem relógio. Tem mais 8 minutos, Fábio. Legal. Eu queria só para a gente poder fechar aqui as mensagens. Carol, você acha que é um bom mercado para os profissionais de organização esse nicho de garagem, né? É um bom nicho para trabalhar? Sim, baseado no que eu falei, das pessoas procurando casas, né? Das pessoas organizando espaços, né? Já planejando sua própria casa com espaços maiores, guardando coisas. Sim, porque aí as pessoas vão precisar dessa consultoria, dessa orientação. Para empresas que talvez consumam esse espaço nesses guarda-móveis, eu acho que só precisa você fazer um bom trabalho de divulgação, né? Saber dessa dor do cliente, né? Mostrar para ele que é possível fazer essa organização e aí você vai conseguir. Eu acho que sim, é um bom mercado. E aí outra coisa também importante é que você tem que gostar de trabalhar com coisas grandes também, né? Porque tem desde a tampinha de refrigerante até um móvel velho que você tem que saber onde direcionar. Então fica aí a mensagem, né, Carol, para que quem é do ramo é um ótimo nicho e para quem gostaria de organizar o seu depósito, a sua garagem. Existe, como você bem colocou, o mercado está lotado de coisas. Eu acredito que aqui, daqui a pouco, está que nem os Estados Unidos, tem aquelas mega lojas que tem coisas para você, faça você mesma, né, Carol? E você que Tem. conhece mais do que eu, o serviço hoje é caro, mas você pode, com criatividade, encontrar coisas no mercado e fazer você, e aí dar um rumo bacana para o seu depósito. Carol, fala aí a mensagem final para quem está nos assistindo. E a gente dá os recadinhos da próxima semana, né? Exatamente. Eu queria também falar, dar só esse exemplo aqui que a Roberta colocou, né, do Ordem na Casa, que depois que a criança entra na escola é muito papel, é verdade. Você pode, além de fazer essas ideias que a gente deu, né, de tirar foto e fazer um álbum, né, digital, ou de você digitalizar, você pode colocar tudo isso dentro do HD e guardar o HD, ou colocar, né, numa nuvem, não precisa ser necessariamente exposto, né, você pode guardar isso, né, fazer um backup sobre aquilo que a gente estava conversando antes. A minha mensagem final cuidem desses espaços, né, como se eles fizessem parte da sua casa, porque às vezes eles não fazem, né, eles parecem que não são, então cuidem desses espaços, olhem com carinho. É um projeto, vamos pensar assim, mais ambicioso, mais desafiante, né, porque provavelmente você vai encontrar bem mais coisas e coisas que você talvez não saiba para onde direcionar, mas faça aos poucos, né, como a gente bem Freddy Krueger, né, divide em partes, né, e vá fazendo aos poucos, né, um pedacinho, uma caixa, né? Um tema por cada vez, né? E tem que Aham, ser isso. sustentável também, pensar em não trazer mais coisas para sua casa. Acho que a minha mensagem final é de você pensar no que você tem, conhecer o que você precisa ou não e avaliar até os espaços, né, dentro da sua casa. Acho que essa é a mensagem que eu posso deixar. Além do convite também, já vou ampliar, começar aqui os convites, né? Amanhã tem outra live, só que às 9 da noite,
com a Eliane aí de Fortaleza também. A gente vai falar sobre organização de documentos. Estejam todos convidados. Vai ser no Eliane Matos Personal Organizer, tá, gente? Tá aqui no Carol Organizer, tá lá tudo certinho. Então, eu espero vocês. Semana que vem tem mais live na terça, não é isso, Fábia? A gente vai estar falando sobre organização de tempo, então se programem aí, dia 11, se não me engano, terça-feira, às 20h15, lá no Carol Organizer. E o último convite, Fábia? O último convite é da nossa Semana da Conexão e Organização, que é totalmente gratuito e online. A gente vai ter uma semana de dicas, orientações, técnicas, para você que deseja conhecer esse universo da organização, esse mundo maravilhoso, do dia 13 ao dia 18 de agosto. Então, toda noite, né, Carol, a gente vai estar com uma live, a gente vai estar falando com vocês. Nós já temos o grupo, a Carol vai colocar aí o linkzinho, tá na nossa bio, @Casa e Vida Sustentável, @Carol Organizer. E para a gente vai ser uma grande alegria, né, dar de presente para vocês a nossa experiência, o nosso trabalho, porque nós acreditamos que o que a gente recebe de graça, a gente dá de graça, né? O universo foi muito bondoso com a gente, porque nós somos apaixonadas pelo nosso trabalho e a gente quer partilhar com vocês que quer conhecer um pouquinho desse universo maravilhoso da organização, esteja com a gente no dia 13 ao dia 18. Nós já temos um grupo de WhatsApp, né, Carol, que você colocou aí o link. E é isso, arrochar, bora organizar. E eu queria só, Carol, a gente vai tirar uma foto, mas eu queria também colocar para as mamães e para todo mundo, nós ainda precisamos das coisas, tá? A gente ainda precisa dos desenhos dos filhos, então calma, vai dar certo, né? Então é um processo lento, mas é um processo muito gostoso. Então, bora arrochar. Gratidão, Carol. Gratidão para quem está aqui na sala conosco toda terça e quinta. E um beijo, a gente vai se falando. Nossa foto, para ficar linda. Foto X. Obrigada, gente, também. Ó, agora é colocar a mão na massa, hein? Se planejar, se organizar, né? E deixar tudo no lugar. E bora organizar. Beijão, Deus abençoe. Beijo, gente. Também te Tchau, amo tchau. vocês. Tchau, tchau. Pode.